Olá pessoal, vamos tirar mais algumas dúvidas, né? Na semana passada, essa aula deu bastante problema, muitas dificuldades na resolução. Então aqui eu vou fazer uma breve explicação sobre a aula que nós fizemos. O assunto é sistema de numeração decimal, as características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal. Vocês estão vendo esse quadro aí? Esse quadro aí não é nada de outro mundo para vocês, vocês já estão acostumados a trabalhar com ele. Talvez essa parte aqui, ó, para cá, né? A parte depois da vírgula, né? Que nós temos o décimo, o centésimo e o milésimo, não seja algo tão comum para algumas pessoas, né? Então, observa aqui, ó, vou marcar aqui, ó, vamos escrever os algarismos conforme o seu valor relativo. Então, veja bem, os algarismos, ele tem um valor absoluto, que é o quanto ele vale no seu real, né? Por exemplo, valor absoluto, o 1 é 1, o 2 é 2, 3 é 3. Agora, já o valor relativo, o nome já fala, ele é relativo à posição que ele ocupa, tá? Então, vamos ao exemplo que talvez fique mais fácil para vocês. Aqui eu tenho o número 345 inteiros e 36. Observa que o 3, ele está na casa da centena. Então, eu vou colocar o 3 na casa da centena. O 4, ele está na casa da dezena. Então, eu vou colocar ele na casa da dezena. O 5 está na casa da unidade. Eu vou colocar ele na casa da unidade. A vírgula, eu vou respeitar a vírgula aqui, ó. Depois da vírgula tem a casa do décimo, que é o 3. Vou colocar o algarismo 3. Depois eu tenho o 6, que está na casa do centésimo. Tá. Cada número, ele tem o seu valor absoluto. Cada algarismo. 3, 4, 5, 3, 6. Está aí colocado. Só que ele tem o valor relativo. Olha só. O primeiro 3 meu aqui, ele está na casa da centena. Então, o valor relativo dele equivale a 300. Essa é a diferença, tá? Absoluto, ele continua sendo 3. Relativo é o quanto ele está representando. Como ele está na casa da centena, ele vale 300. O 4 está na casa da dezena. 4 dezenas, então o 4, o valor relativo dele é de 40, tá? Essa é a diferença do nome relativo e absoluto. O 5, como é unidade, tanto faz. O absoluto e o relativo dele, ele é unidade, ele continua valendo 5. O 3 está na casa do décimo. Então, o valor relativo dele é de 3 décimos, ou seja, ele está aqui valendo 0,3, porque ele é menos que 1. E o 6 está na casa do centésimo, né? O valor relativo dele é de apenas 6 centésimos, porque ele se encontra na casa do centésimo. Então, veja bem, essa é uma das diferenças do valor que nós temos o absoluto, que é o quanto ele vale independente de qualquer coisa. E o valor relativo, que é o quanto ele representa, ok? Então nós temos que ter cuidado com essa tabelinha aí, tá? Agora eu vou fazer a próxima explicação. Vamos demorar apenas um tempinho que eu vou apagar o que nós fizemos aqui até o momento. E depois eu vou fazer a explicação de mais um detalhezinho que às vezes complica muito os alunos na hora de executar o exercício, né? Então, trabalhar com os números não é muito difícil, desde que eu conheça algumas regrinhas. No caso aqui para nós, o valor posicional, o valor absoluto, ele é muito importante, né? O valor relativo também, porque é o quanto ele está valendo, tá? Fui conversando com vocês até poder apagar o que eu tinha feito até agora o momento. Agora nós vamos ao próximo aqui, ó. Vamos colocar em destaque aqui, ó, a próxima situação que nós temos aqui, tá? Olha só, agora vamos usar a língua materna e transformar na linguagem dos números. Então, linguagem materna, para cada país é uma língua materna. A língua materna é a língua do nosso país mãe, no nosso caso, a língua portuguesa. Então, veja bem aqui, ó, eu tenho 5 décimos. Então, eu tenho que ver qual é a posição do 5. Ele está na casa do décimo. Olha lá na minha tabela. Esse 5, ele está na casa do décimo. Então, aqui eu irei colocar um algarismo 5. Duas centenas. A centena, né? Nem está falando, está na casa da centena. Na centena, eu vou colocar 2. Vou colocar o algarismo
2 na casa da centena, ok? 6 unidades, aqui, ó, 6 unidades. Então, esse 6 eu irei colocar na casa da unidade. Aqui eu vou colocar o algarismo 6. E para finalizar aqui, ó, escrita, né? 1 milésimo. O 1 eu vou colocar na casa do milésimo. Aí a perguntinha, qual é o número? Opa, mas e essas casas que estão em branco? Por quê? As casas que estão em branco é porque elas não possuem nenhum algarismo com valor. Então, nesse caso, nessas casas, nós iremos usar o algarismo 0, tá? Tem que completar? Tem que completar. Ah, mas você colocou em vermelho. Tá, eu coloquei em vermelho para destaque, tá? Mas para que nós saibamos que eu tenho que colocar ele aqui. E outra coisa que eu não posso esquecer, aqui, ó, é a casinha da vírgula. Então, aqui eu também vou ter que colocar a vírgula, tá? Então, qual é o número que formou? 206 inteiros, 501 milésimo. Observa que a unidade que eu me refiro é a unidade final, tá? Ó, milésimo. Então, olha só, 501 milésimo. Eu sempre vou ler a última casa do número, ok? Espero que vocês estejam compreendendo aí. Agora aqui, eu tinha deixado essa parte em vermelho, né, que vocês estão vendo aí, eu tinha deixado em branco para mim escrever. Mas eu tenho muita dificuldade com a escrita, né? Então, complete o quadro a seguir. Essa parte em vermelho estaria em branco. É vocês que deveriam preencher, ou eu, na hora, né? Mas como eu tenho dificuldade com a escrita, eu deixei já pronto. Então, olha só. Aqui, eu tenho que usar a linguagem culta, tá? A nossa língua materna culta. Então, eu tenho 2 inteiros e 3 décimos. Eu escrevi 2 inteiros e 3 décimos. Tem alguns alunos que fez assim, ó, colocou o 2, aí escreveu o inteiros, colocou 3 e escreveu o décimos. Não, eu não posso fazer essa linguagem mista nesse momento. Nós vamos usar a linguagem culta, ok? 2 inteiros e 3 décimos. Aqui, na segunda linha, está escrito 5 inteiros e 97 milésimos. Eu vou escrever na forma de algarismo. 5 inteiros, tá? Eu vou colocar o número 5. Está na parte do inteiro. Depois vem a parte dos décimos, centésimos e milésimos. 5 inteiro, agora vem a vírgula. 97 milésimo, olha só. Lembra vocês que eu vou me preocupar com a palavra milésimo. Milésimo é a terceira casa. Então, eu vou ter que chegar até na terceira casa. Eu tenho os 97? Tenho. Mas é 97 o quê? 97 milésimo. Se eu deixar só 2 casas, eu tenho centésimo. Então, o que está faltando eu colocar aqui? Ó? É igual o quadro passado. Está faltando eu colocar o 0. Porque eu tenho que chegar no 97 milésimo. O meu último algarismo, ele tem que estar na casa do milésimo. Ok? Agora, o próximo aí, ó. Era para escrever essa parte em vermelho, ó. 1 inteiro, 78 milésimos, porque o 8 se encontra na casa do milésimo, tá? Nós temos sempre que tomar esse cuidadozinho aí, tá? Aqui na parte de baixo, 15 inteiros, então eu escrevo a parte inteira, que fica do lado esquerdo da vírgula. Depois que eu escrevi a parte do inteiro, eu coloco a vírgula. 5 décimos. Ah, 5 décimos é a primeira casa depois da vírgula. Então, aqui eu venho e coloco o algarismo 5. São 15 inteiros e 5 décimos. Era isso que nós deveríamos ter feito na atividadezinha de completar o quadro, tá? Quem é maior? 3,4 ou 3,25? Olha só, aqui ocorre muito probleminha, porque quem olha 3,4 e 3,25, muitas pessoas analisam o seguinte, que 4 é menor que 25, é verdade. Mas olha só, o 4, ele está em qual casa? Ele está na casa do décimo. O 2 também está na casa do décimo. Então, nós começamos a comparação por aqui, ó. O 4, ele é maior que 2. O 4 é maior, né? 4 é maior que 2. Mas como é que eu posso resolver isso de uma maneira melhor? É simples, ó. Eu tenho aqui, ó, casa do décimo com casa do décimo. O 5 está na casa do centésimo. Mas aqui não tem
algarismo. E daí, o que eu tenho que fazer? É aquela velha regrinha. Quando não tem algarismo, eu posso acrescentar com um zero. Ah, olha só que agora a coisa mudou. Eu tenho 3,40 e 3,25. A linguagem correta é 3 inteiros e 40 centésimos, 3 inteiros e 25 centésimos. Mas vamos pensar em dinheiro, né? Que fica bem mais fácil para nós. Quem é mais? R$ 3,40 ou R$ 3,25? É claro que são R$ 3,40. Essa é uma das grandes diferenças, ok? Agora aqui, ó, transforme a fração em número decimal. Exemplo, olha só, como que eu leio aqui? 3 décimos. Olha aqui, 3 décimos. Ok? Mas se eu tiver dificuldade, basta eu fazer a divisão do 3 dividido por 10 e eu chego nesse resultado. Aqui é a mesma coisa, ó. Basta eu dividir 3 por 4, eu chego no resultado de 75 centésimos. É só fazer a divisão quando ocorre isso aí, tá? Aqui, ó, como transformar um número em fração? Aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho 3, né? 3 o quê? 3 décimos, tá? Aqui eu tenho quem? 75. 75 o quê? 75 centésimo. Então, aqui eu coloco o número 100 embaixo. Isso aqui é a mesma coisa que 3 quartos. Mas essa parte eu não vou explicar, porque aqui é a questão da simplificação. E essa aqui que eu quero mostrar, ó, 1,2 décimo, não é isso? Então, 1,2 décimo é a mesma coisa, escrevendo sem a vírgula, é a mesma coisa que 12 décimo. Por quê? O 2 encontra na casa do décimo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Não é fácil estudar de maneira remota, mas com certeza vamos conseguir passar esse período da melhor maneira possível. Lembre-se, posso não ser o melhor, mas posso fazer o meu melhor. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço do seu Profetuber, Claudio Ney.